Queria pedir para essa grande multidão ficar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao 2. Nós temos ministrado essa série e sexta-feira que vem é o encerramento dessa série, irmãos. Então, hoje a gente está no penúltimo capítulo da série e na sexta-feira que vem a gente está encerrando esta série aqui. E amanhã nós temos um grande culto salve. Vai ser uma bênção, irmãos. É o primeiro culto salve nosso, tá? É novidade. Então venha, convide aí família, amigo, gato, cachorro, papagaio e esteja com a gente. Amém? Quem achou Hebreus capítulo 6? Hebreus capítulo 6. Vamos ler. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Amém? Feche os olhinhos, deixa a sua Bíblia aí na sua cadeira. Pai Santo, obrigado. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos dê graça, que fale ao nosso coração e nos ajude. Que a palavra de Deus seja uma semente poderosa em nosso coração. Espírito Santo, eu preciso de graça, Senhor, para poder compartilhar aquilo que a Tua palavra tem falado no meu coração. O Senhor vem buscar uma igreja, o Senhor está preparando o Seu povo, Pai. Nós sabemos que é a Sua palavra que a torna a Tua noiva. O que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, é que o entendimento dos Seus filhos seja aberto, Senhor. Eles consigam receber a palavra do Senhor. Amém e amém. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Pode sentar, irmãos. Esta série, ela fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. O texto que a gente leu do escritor aos Hebreus, ele começa falando assim: vamos deixar os rudimentos da doutrina e prosseguir a perfeição. O que ele quer dizer à igreja que está recebendo esta carta, que era uma igreja, na maioria das pessoas, possivelmente a igreja de Jerusalém? A carta foi escrita endereçada a judeus, cristãos, judeus convertidos ao cristianismo. E o escritor aos Hebreus, que eu creio que é o apóstolo Paulo, alguns acham que não, mas eu creio que é o apóstolo Paulo, por causa da forma como está escrita, as palavras faladas, o conhecimento literário de todo o escopo do judaísmo. E aqui ele está dizendo o seguinte: irmãos, vamos deixar os rudimentos e avançar. O que ele quer dizer com isso? Já aprendemos os rudimentos, precisamos avançar. Amém, irmãos? Amém. Mas o que nós estamos fazendo? Aprendendo os rudimentos. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. É sobre os rudimentos que a gente quer falar. Sabe por quê? Você não consegue avançar na vida cristã se você não tiver fundamentos na sua vida. O evangelho, ele precisa começar com fundamentos. Não apenas falar. Não. Você precisa ter fundamentos na sua vida. São os fundamentos que alicerçam a sua casa espiritual. Posso ouvir um amém? Diga assim: são os fundamentos que alicerçam a minha casa espiritual. Sabe por quê, irmãos? Durante a nossa vida existem tempestades que acontecem, sim ou não? Se você não estiver firmado na rocha, você pode perder a eternidade. E esse é o grande problema. Há muitas pessoas que acham que não vai perder a eternidade, mesmo que se afaste do convívio, da comunhão. Eles estão redondamente enganados. Porque nós vamos ver na próxima sexta-feira que uma das palavras que a Bíblia quer dizer é ao que vencer. Amém. É verdade, não, irmãos? Então você precisa prosseguir e chegar até o final da sua jornada. Como você vai fazer isso sem ter fundamentos? São os fundamentos que mantêm a sua vida cristã, que alicerça você para quando vem os problemas da sua vida.
E na última sexta-feira nós falamos do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:12. Falamos desta ressurreição, a qual participam os crentes em comunhão plena com o Senhor. Segundo as Escrituras, as trombetas vão tocar, e os irmãos que morreram antes de nós descansaram, aqueles nossos avós, bisavós, convertidos a Jesus, quando ouvirem a trombeta, segundo a palavra de Deus, ressuscitarão primeiro do que nós. E Paulo diz assim: e nós que ficamos aqui, teremos o nosso corpo transformado, ou seja, teremos um corpo glorificado e seremos semelhantes aos anjos. Amém, irmãos? E Paulo ele fala sobre isso para que nós tenhamos esperança e não sejamos como as pessoas que, quando perdem um ente querido, ficam totalmente desesperadas. Já percebeu que muitas pessoas, porque não têm esperança, quando o seu ente querido morre, elas ficam totalmente transtornadas? Totalmente transtornadas. O crente criado em Jesus, quando morre, ele não morre, ele descansa. E seus familiares, quando estão com seus corações firmados em Jesus, não ficam desesperados. Por quê, irmãos? Porque vão encontrá-los na glória. O evangelho sem o arrebatamento e sem a ressurreição não serve para nada. Se o evangelho não tivesse a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos, serviria para quê? Para nada, irmãos. A esperança do crente está exatamente na ressurreição. Amém. É sobre a ressurreição. E agora a gente está entrando na parte chamada juízo final. Diga assim, juízo final. Juízo final. Diga assim, juízo eterno. Juízo eterno. Posso ouvir um amém? Amém. Veja uma coisa, quando a igreja for arrebatada, ela vai entrar nas regiões celestiais, seremos transformados no corpo de glória e entraremos num período chamado bodas do Cordeiro. O nosso assunto aqui, irmãos, não é grande tribulação, não é milênio, mas é sobre o juízo final. Amém, irmãos? Amém. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre grande tribulação e um pouquinho sobre o milênio para poder chegar no juízo. Nós temos uma série aqui chamada Os Filhos Reinarão, que é uma série escatológica, que eu ministrei isso, não lembro que ano que foi, mas a gente vai ministrar de novo, porque tem muita gente que não viu essa série. É verdade não, irmãos? Quantos não viram essa série chamada Os Filhos Reinarão? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tem que ministrar de novo. Essa série escatológica fala exatamente aonde vai ser o nosso reinado com Jesus. Então, para a gente poder refrescar a nossa memória e entrar na parte do juízo, o juízo eterno, eu preciso levar você a compreender algumas coisas bíblicas aqui. As Escrituras revelam que vai haver uma grande tribulação, irmãos. Marcos capítulo 13, verso 19. Você quer abrir aí a sua Bíblia? Alguns textos que eu vou pedir para você ler. Alguns textos eu vou citar diretamente, porque tem muitos textos. Eu procuro colocar alguns, não dá para colocar todos, mas esses já servem de base para nós, tá? Pegue a Bíblia. Este culto aqui é um dos cultos que mais lemos das Escrituras. Então eu gosto muito dele, porque aqui a gente lê muita Bíblia. Vamos lá? Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá grande tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Você percebe que são palavras de Jesus? Algumas Bíblias está escrita em vermelho. Quem tem uma Bíblia escrita em vermelho? Isso. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela coloca uma acentuação vermelha nesses textos, nessas falas que são falas de Jesus. Preste atenção numa coisa: se Jesus falou, isso é muito importante. E isso é tremendamente importante. E olha o que a Bíblia fala: naqueles dias. Quais dias? Ele está falando de tempos do fim, irmãos. Haverá grande tribulação. E diz que nunca houve uma igual. Amém, irmãos? Assim que a igreja é arrebatada, a igreja entra na glória.
banquete chamado Bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Só ouça: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória a Deus, porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a esposa se apresentou. Amém? Amém. Aonde se apresentou? No céu. Como se apresentou? Através do arrebatamento. Quando a igreja chegar no céu para o arrebatamento, aquele grande arrebatamento, que vamos ver nossos avós, nossos irmãos antigos, entraremos nos portões celestes, haverá uma mesa preparada para nós, onde anjos estarão servindo juntamente com o Senhor, e nós ali vamos participar das bodas do Cordeiro. Mas a vida na terra vai continuar, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Olha só, quando a Bíblia fala que haverá grande tribulação, essa palavra grande tribulação, principalmente no grego, ela tem grande, significa uma coisa crescendo, que começa pequeno e vai ganhando forma, ganhando espaço, se tornando muito grande. A Bíblia também chama o início da tribulação de princípio das dores. Agora deixa eu dizer uma coisa, nós já estamos nos princípios das dores. Já está acontecendo o princípio das dores. E é possível que o primeiro período da tribulação a gente também passe ele. Primeiro período, mas não a grande. É por isso que a Bíblia fala que quando a grande tribulação significa o quê? Ela começa pequena. Nós já estamos vendo os sinais dessas coisas acontecendo no mundo. E olha uma coisa interessante para você ver. Em Marcos 13:19 diz que essa tribulação nunca aconteceu, nem mesmo nos tempos de Noé. Nunca aconteceu. Agora você vai perceber que essa tribulação são tribulações que vão ser derramadas sobre a terra. Apocalipse capítulo 15, verso 1. Como não é o assunto principal, a gente só vai ler dois textos sobre isso. Apocalipse 15 e verso 1. Nesse período são derramadas todas as taças e abertos todos os selos. Na série Os Filhos Reinarão, nós falamos que alguns selos já foram abertos. Amém, irmãos? Amém. Mas quando chegar esta data, todos os selos serão abertos e todas as taças serão derramadas. Olha o que a Bíblia fala: vi no céu ainda outro grande sinal e admirável: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 16:1. E ouvi vinda do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Quando está acontecendo isso? Na grande tribulação. Aonde está a igreja? Com o Cordeiro. Só um falou amém, o resto vai ficar aqui. Vou falar de novo para você falar amém. Aonde vai estar a igreja? Lá nas bodas do Cordeiro. Amém. Aleluia. Posso ouvir amém? Amém. Agora, irmãos, durante este período ainda vai ter crentes na terra. Não vai parar de haver cultos. Os cultos ainda vão continuar. Pelo contrário, muita gente se aproximará da igreja, porque uma grande multidão foi embora, sumiu, não está mais aqui. Até está sendo refilmado um filme da década de 80 chamado Deixados para Trás. Vai ser lançado novamente, né? Boa oportunidade de você assistir. Muito bom esse filme. E veja uma coisa, vai haver gente aqui, irmãos. Quando a igreja for arrebatada, vai acontecer isso, vai vir gente aqui na igreja. Tomara que não seja ninguém que tenha achado. Né? Em nome de Jesus. Mas as pessoas vão vir na porta da igreja e vai estar fechada, e elas vão querer cultuar. Mas onde é que está o pastor Nilton? Onde é que está o pastor Ricardo? Onde é que estão os pastores? Onde está? A gente não está aqui, mas vai acontecer. E esses crentes vão continuar indo à igreja. Só que a porta da graça está fechada. Os crentes que ficaram aqui vão passar um processo de
purificação. Eles vão passar um processo e vai ser pelo seu próprio sangue e fidelidade que eles vão alcançar a graça de Deus. Porque durante a tribulação vai acontecer tantas coisas que vão oprimir os crentes ao ponto de negarem a Cristo. E aqueles que não negarem a Cristo e derem as suas vidas por amor a Jesus, eles vão permanecer. Quando a Bíblia fala ali haverá pranto e ranger de dentes, está falando dos crentes que ficam. Pastor, mas há crentes que ficam? Infelizmente, irmãos, há. Sabe por quê? Porque nem tudo que está dentro da garagem é carro. Amém ou não amém? Você vai ver pessoas em Mateus 24, pessoas dizendo para Jesus assim: em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios, em teu nome arrastei multidões. E sabe o que Jesus vai falar? Não te conheço. Não é incrível? Olha, se essas pessoas expulsaram demônios, se essas pessoas curaram enfermos, elas tinham dons espirituais, tinham ou não tinham? Se elas arrastaram multidões para a igreja, elas eram líderes. Perceberam? Só que essas pessoas, elas vão ficar aqui. E a gente vai descobrir o que leva essas pessoas a ficarem aqui no próximo culto, na última sexta-feira. Porque a gente precisa entender que a igreja, ela foi arrebatada, mas uma vai ficar aqui, irmãos. Não é um período de graça mais. Vocês estão aqui, irmãos? E quem ficar aqui passará uma grande dor. Muitos não vão aguentar e vão se apostatar da fé. E o interessante é, quando se apostaram da fé, nunca mais receberão perdão. Nunca mais. E esse é o grande problema. É nesse contexto que Jesus, após 3 anos e meio de grande bonança que vai acontecer, e depois 3 anos e meio de um período de grande perseguição e tribulação, segundo alguns teólogos, 7 anos de tribulações, aqui na terra ficará acontecendo tudo isso. Para quem está na glória, não é como 7 anos. Para quem está nas bodas do Cordeiro, passaram-se 7.000 anos. Por quê? Porque um ano é como um dia. Quando nós estivermos na glória, nas bodas, nós vamos pensar que estamos lá há séculos e milhares de anos. E quando nós voltarmos com Jesus, porque aí Jesus volta depois da grande tribulação para a terra, juntamente com a igreja. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 24, 29 e 30. Nesse contexto pós-arrebatamento da igreja, Jesus volta depois de 7 anos. Para quem ficou aqui, passou-se 7 anos. Para quem está lá nas bodas, passaram milhares de anos. E a igreja volta com Jesus. E a Bíblia fala que todo olho o verá. Vamos ler? Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, que dias, irmãos? Tribulação. O sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha que coisa poderosa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, ou seja, países da terra, se lamentarão, e todo olho o verá. Oh, aleluia. Vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Enquanto que no arrebatamento as coisas acontecem no abrir e piscar de olhos, na segunda vinda de Jesus todo olho o verá. Jesus descerá sobre o monte das oliveiras, e ele não descerá como um cordeiro mudo, ele descerá como um leão. Ele virá com poder, as nações gemerão diante dele. Isso vai impactar as nações de toda a terra. É nesse momento que vai acontecer o tema de hoje, o tribunal de Cristo. Então a gente está dividindo o juízo, esse juízo eterno, que são os 2 grandes julgamentos,
O primeiro como o tribunal de Cristo e o segundo como o grande trono branco. Sexta-feira a gente fala dele. Vai ser novela, né? Fico dando spoiler para você vir sexta. O tribunal de Cristo acontece nesse período. Esse momento é o que muita gente não compreende, porque esse momento é o momento do julgamento dos crentes. Amém, irmãos? Principalmente dos que ficaram aqui. Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Pastor, quer dizer que então que vai haver um grande tribunal de Cristo? Sim. Olha o que a Bíblia vai falar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles. Quem que estava sentado sobre o trono, irmãos? E foi-lhes dado o poder de julgar. Para quem, irmãos? Olha só. E agora, pregue essa partezinha aqui só para você entender. Eu vi tronos e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar. Sabe quem são eles? E quem tem o poder de julgar? A igreja. É a igreja que está sentada sobre tronos agora. E ela vem julgar juntamente com Jesus. E agora tem um ponto e vírgula aí. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas e nem na sua mão, e viveram. Param de novo aí. Então você vai perceber que na grande tribulação muitos serão degolados, morrerão por causa do evangelho, por causa da palavra. Eles serão torturados. Eles não aceitarão o número da besta, nem a imagem. A imagem é um homem, irmãos, aqui, tá? Imagem, tá? Eles não receberão um sinal na sua testa e nem na sua mão, e viverão. Ou seja, eles terão eternidade, irmãos, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Perceba agora, a igreja vai reinar 1000 anos, e aqueles também que morreram durante o período da grande tribulação, eles também terão uma ressurreição para poder reinar com Jesus. É como se fosse uma repescagem, né? Mas de verdade, irmãos, eu não quero essa parte não. Por quê, irmãos? Porque nós somos uma igreja do arrebatamento. Nós não estamos preparando você para passar por tribulação. Nós estamos preparando você para o arrebatamento. Porque o arrebatamento, ele nos livra da grande tribulação. Jesus voltará para governar a terra por 1000 anos, e com ele a igreja vai governar. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Olha só que interessante que João fala agora. Capítulo 2, verso 26 e 27. E ao que vencer, quem, irmãos, vai vencer? Quem for arrebatado. E guardar aonde? Até o fim as minhas obras. O que é isso aqui? Jesus fez na cruz. Eu lhe darei poder sobre as nações. Percebeu? E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha que coisa poderosa agora. Quando Jesus volta com a igreja, ressuscita aqueles que foram degolados durante a grande tribulação, eles também agora estão diante de Deus juntamente conosco. E a gente vai ver que nesse escopo aqui existe uma parte que não dá para a gente entrar hoje aqui para falar, que são 144 mil, que são o povo de Israel. E o microfone não ajuda, né? Que é o povo de Israel também. Vocês estão me ouvindo? Posso ouvir um amém? Amém. Essas pessoas, irmãos, esses crentes que ficaram aqui, sofreram e foram degolados, eles participam da coisa chamada primeira ressurreição. Ainda é Cristo manifestando misericórdia, mas esses receberão a eternidade não é mais como graça, mas sim pelo fogo. Já abre a Bíblia em 1 Coríntios 3, 12 a 15 para você entender o que eu estou falando aqui. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Me parece que a ressurreição ela não é contada baseada nas vezes que acontece, mas pelos períodos aonde acontece.
A ressurreição dos santos que morreram antes do arrebatamento e a ressurreição dos crentes que morreram durante a tribulação. As duas são chamadas de primeira ressurreição, porque elas estão num período antes de milênio. Então é aqui que acontecem algumas confusões teológicas, porque as duas ressurreições são chamadas de primeira ressurreição. O que leva a gente a entender dentro de uma hermenêutica? Que a ressurreição é contada antes do milênio e depois do milênio. Vocês entenderam isso? Amém ou amém? Quem está aqui? Amém. Eu percebo que às vezes as igrejas não gostam muito de falar disso, né? Por que será, né? Porque falta entendimento das coisas. E o que eu quero levar a você, por que eu estou abrindo escatologia para a igreja inteira? Porque na maioria das vezes nós não vemos falar nada disso, irmãos, apenas em congressos ou um estudo, uma faculdade teológica, mas a igreja que precisa conhecer as verdades da palavra não tem. E a gente eu quero que você veja que, olha o que Paulo fala então, 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Olha só a palavra que aparece aí: recompensa, galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Pare um pouco. Os crentes arrebatados são salvos pelo sangue. Vocês estão aqui, irmão? Amém. Os crentes da tribulação são salvos pelo fogo. Misericórdia. É por isso que é chamado de purificação. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer lançar ninguém no inferno, irmãos. Vocês compreendem isso? Jesus veio para salvar. Esse tempo que a gente vive aqui é o tempo da graça. Deixa eu te dizer algo, irmãos. O arrebatamento é o grande livramento de Deus para o seu povo. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Amém. Por quê, irmãos? Porque vai haver um juízo. É por isso que o arrebatamento ele é providenciado. É o grande descanso do povo de Deus, e bem-aventurado aquele que for arrebatado. A obra aqui da igreja, ela vai até continuar, mas não é mais a graça que está acontecendo ali, não é mais apenas o sangue de Jesus, mas é um fogo que está ali, e quem quiser continuar cristão, realmente vai ter que morrer por isso. Amém, irmãos? Você está aqui, irmãos? Quem quer ser arrebatado, fala amém. Fala glória a Deus. Agora, interessante, neste dia a igreja que foi arrebatada também estará presente nesse chamado tribunal de Cristo. Abre a Bíblia, 2 Coríntios 5:10. Pastor, então quem que está lá? Há um povo composto lá de igreja arrebatada, de igreja da tribulação. Nós ainda não entramos no juízo do grande trono branco para falar de Israel. Então eu preciso deixar você aqui só na igreja, para você compreender essa parte. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Repete comigo assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vocês estão aqui, irmãos? Percebeu? Quem está diante do grande tribunal de Cristo? A igreja arrebatada e a igreja da tribulação. Por que vai haver duas coisas? Nós já ministramos aqui sobre a parábola da boa semente da figueira, que um será tomado e outro será deixado. E de verdade, meu irmão, o crente que ficar aqui, ele sabe o que vai rolar. Ele sabe. E o que vai acontecer com esses crentes que ficarem aqui? Eles vão se desesperar. É aonde eles vão precisar, de uma maneira ou de outra, tentar ser salvos.
Satanás virá aqui e ficará 3 anos e meio oferecendo tudo que é de bom. Mas nos últimos 3 anos e meio, Satanás virá de uma forma totalmente destrutiva contra os crentes que ficaram aqui. E eles precisarão ardentemente, eles morrerão por isso. Agora, neste momento aqui, a igreja arrebatada e a igreja da tribulação está diante de um tribunal no grego chamado bema. O que é essa palavra tribunal do grego? Chama-se bema. O que é isso? Quando Paulo escreve tribunal, ele usa um termo grego chamado bema. O que é bema? Bema é como se fosse uma plataforma onde aqueles que vencem um campeonato sobem. Você já viu isso? Aqueles pódios, né? Pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. A ideia de Paulo é aqueles que vencem sobem numa plataforma para receber recompensa. A ideia que Paulo está querendo falar aqui, eles estão acima de um lugar, diante de Jesus agora, para receber recompensa. Posso ouvir um amém ou não? Diga assim, é uma recompensa. Então o grande tribunal de Cristo é para dar recompensa para aqueles que foram arrebatados, e aqueles crentes que ficaram aqui, suportaram até a morte, terão as suas obras avaliadas. É nesse momento, em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 11 e 15, que o texto que nós lemos é que Paulo fala, lá no verso 14, se a obra que alguém edificou permanecer, esta receberá galardão. Quem está aqui? Amém. Olha para o teu irmão e fala assim, você receberá galardão diante de Deus. Posso ouvir um amém? Para a gente concluir, pastor, os crentes arrebatados vão ser julgados para condenação? Não. Os crentes que ficaram na grande tribulação e não receberam o número da besta e deram a sua vida para poder manter sua fé em Jesus, eles serão julgados para condenação? Não. Por que, irmãos? Abre sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Tanto quanto o arrebatamento, que serve para dar acesso a Jerusalém celestial, quanto aqueles que ficaram aqui e foram degolados, todos os dois grupos dependem de Jesus. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue do Cordeiro, irmão, somos nós. A palavra do testemunho mantido são aqueles que ficaram aqui na grande tribulação. Essa é uma das aplicações. É por isso que quando Jesus aparece lá diante do Jordão, diante de João Batista, a Bíblia diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa compreender uma coisa, que uma vida com Jesus é uma vida de relacionamento com Jesus. Quando nós damos a nossa vida para Jesus, Ele se torna o Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia. E Ele nos dá o poder da graça para você andar em santidade. Aleluia. É uma mentira de Satanás que você como crente não consegue andar em santidade. Isso não é verdade. Porque você recebeu a graça de Deus. E a graça de Deus, irmãos, não é uma cobertura apenas que fica cobrindo você. A graça de Deus é o poder de Deus que te capacita a andar em santidade, meu irmão. Satanás muitas vezes quer enganar os crentes para que eles não andem em santidade. Ele diga assim: eu sou crente, tudo bem, eu peco ali, mas eu estou salvo pela graça. Isso não é verdade, irmãos. A graça não é uma autorização para se viver em pecado. A graça é uma capacitação de Deus para você andar em vitória em nome de Jesus. Os crentes arrebatados, aqueles que são arrebatados, eles não podem ser julgados. Romanos capítulo 8, verso 1. Abra sua Bíblia. Romanos 8, 1. Quem achou? Eu vou ler da forma transliterada aqui mais rápida. Repete comigo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Irmãos, para quem não há condenação?
para quem está dentro de Cristo Jesus. Amém ou amém? Quem está dentro de Cristo Jesus não faz mais a vontade da sua carne, faz a vontade de Deus. É por isso que o crente salvo em Jesus, aleluia, ele tem o arrebatamento garantido na sua vida, porque ele não está andando mais segundo as obras mortas da carne, que nós já lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nós já fomos libertos, elas não estão dominando mais a nossa vida, amém? Os frutos do Espírito estão dentro de nós agora. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio estão dentro do nosso espírito. Nós recebemos a vida de Deus agora, irmãos, aleluia. Segundo Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Agora, Jesus, nós não podemos ser condenados mais. Não há condenação. A Bíblia diz ainda assim: quem intentará acusações contra os ungidos do Senhor, se é Deus quem os justifica? A palavra do Senhor mostra em 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todos. Todos quem, irmãos? Você precisa compreender essa palavra, porque quando a gente fala todos, a gente sempre pensa em universalidade, e não é isso que está falando. João escreve à igreja, e ele vê a igreja não só aqui, ele vê a igreja no futuro. Ele vê as coisas lá na frente. É por isso que a propiciação de Jesus é pelos nossos pecados. Nós hoje somos salvos pela graça de Jesus. E se você permanecer fiel, quando a trombeta tocar, você será arrebatado em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Sabe que se fomos crucificados com Jesus, com Ele também fomos julgados. Amém ou não amém? Para que você não entre mais em condenação. Quando Jesus estava sendo julgado na cruz, você precisa compreender que Ele não estava sendo julgado pelos homens. Jesus estava sendo julgado pelo próprio Deus. Sabe por quê? A palavra cordeiro substitutivo vem lá de Levíticos. É quando o animal morria no lugar de um homem. Deus então tinha estabelecido esse sacrifício para o cordeiro substitutivo. Um homem pegava um cordeiro e no lugar dele ele levava esse cordeiro. Eu já até fiz isso aqui para ilustração, né? Ele levantava o cordeiro, ia de cabeça baixa, colocava o cordeiro no alto e dizia assim: esse cordeiro está sobre mim, ele representa a mim, e dava na mão do sacerdote. O sacerdote então fazia a expiação por aquela família. Aquele sangue derramado ali era para substituir aquele homem pecador. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está aqui? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Você precisa compreender que essa substituição de Jesus pelas nossas vidas é para que a gente alcance esse perdão. Por isso 1 João 2,1 diz que Jesus é o nosso intercessor por toda a eternidade. Amém, irmãos? Olha uma coisa, a igreja será chamada no julgamento. Olhem para mim, para você ficar assustado agora. Quantas são esposas aqui? Quantas têm o sobrenome do marido? Amém. Quando chamam, aqui no Brasil não tem muito essa prática, mas nos Estados Unidos tem bastante. Por exemplo, a minha esposa seria chamada nos Estados Unidos, lá, o costume deles é esse, né? De Senhora Santos. Amém, irmãos? Você sabia que a igreja será chamada para o julgamento? E quando ela for chamada, não vão chamar o Edson, não vão chamar a irmã Maria, não vão chamar a Andréia, vão chamá-la pelo sobrenome. Sabe quem vai entrar no nosso lugar? O Santo de Israel. Porque Ele é o nosso marido. Aleluia. E quando Deus vai olhar para Jesus, vai ver você dentro de Jesus.
É por isso que a Bíblia fala: não há condenação para quem está dentro de Jesus. Entenda o mistério. Ser igreja livra você do julgamento. Glória a Deus. Uhul! É por isso que eu amor de Jesus. Pega isso. Porque o plano do diabo é te afastar da comunhão. O diabo trabalha para tirar as pessoas da comunhão de Jesus com a igreja. Porque esse é o único lugar onde você pode ser salvo. Eu não estou falando de denominação, irmãos. Eu estou falando do corpo de Jesus Cristo, composto por todas as igrejas de Jesus. Perceba quantas vezes Satanás já trabalhou para te afastar da comunhão. Meu irmão, ele sabe o que eu estou falando. Por isso às vezes você tem tanta luta para chegar no culto. Por isso às vezes você tem tanta luta para vir na ceia, tanta luta para permanecer. E muitos de vocês, todos nós, em algum momento talvez disse assim: acho que vou desistir. Sabe o que Satanás está fazendo? Tentando levar você para o julgamento. Sabe por quê? Porque se você for julgado, Deus te condena. Entenda o que eu estou falando. Há muita gente que diz: ah, só Deus pode me julgar. Querido, se Deus te julgar, te condena. Como é que Deus não vai nos julgar quando você está casado com Jesus? Porque o teu sobrenome é Yeshua HaMashiach. Oh, glória! Eu vou terminar hoje com o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 12. Vamos abrir a Bíblia e vamos dizer que esse é o último texto. Nossa, eu fico tão empolgado com essas coisas. Eu estou aqui, mas eu estou tão feliz, irmãos. Dentro do meu espírito, não sabe a alegria que eu estou sentindo de saber que Yeshua é o meu marido e eu sou a noiva do Cordeiro. E quando Ele me chamar no céu para me julgar, quem vai entrar é o meu Senhor. E o Senhor vai, Deus Pai vai olhar e falar: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Os anjos vão ficar malucos. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Uau! Fica de pé aplaudindo Jesus. Eles vão nos ajudar. Nós não fomos salvos para ficar presos na grande tribulação, irmãos. Nós fomos salvos para sermos arrebatados. Levanta a mão direita e diga assim: eu sou a geração de Enoque. Fala de novo: eu sou a geração de Enoque. Quem foi Enoque, irmãos? Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Você foi convidado para andar com Jesus. E porque você anda com Jesus, Ele um dia o tomará para si. Quantos podem ficar felizes com isso? Quantos podem aplaudir Jesus? A Bíblia diz: há um só caminho, e este é o caminho de santidade, andai nele. É por isso que Jesus diz: vem, aleluia, venha. Você que está cansado, você que está oprimido, venha. Sabe que Jesus está falando: vem andar comigo, porque eu quero te levar comigo, aleluia. Querido, seremos arrebatados. E como um pai poupa um filho no dia da tribulação, o Senhor nos poupará. Aleluia. E um dia nós estaremos diante do grande trono de Jesus, para recebermos recompensa por tudo aquilo que servimos na casa de Deus. Fomos salvos para ser ministros de uma nova aliança. Comece a adorar Jesus onde você está. Ele nos fez filhos
sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos fez nascidos de novo para as boas obras. E assim como a arca salvou uma família, a cruz salva aqueles que são feitos famílias de Deus por Cristo Jesus. Comece a glorificar a Jesus e dizer: eu sou a igreja de Jesus. Comece a dizer: eu faço parte do corpo de Jesus. Comece a dizer: o sangue foi derramado pela minha vida. Não há condenação sobre mim.
E um dia, Senhor, retornaremos a esse planeta para governá-lo juntamente contigo. E hoje nós recebemos Sua palavra, Senhor. Que ela firme os nossos corações e traga esperanças. Em nome de Jesus Cristo. Põe a sua mão em forma de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Espírito Santo console e conforte o seu coração. E a graça, a vida abundante que há em Jesus envolva